Quem disse que eu estava programado para gravar esse vídeo? Quem disse que eu estava preparado para tudo que eu vi em Inter de Milão e Fluminense? Quem disse que o mais otimista torcedor do Fluminense poderia imaginar que o seu time daria aula de futebol contra o atual vice-campeão europeu? Aliás, deixa eu começar a minha sequência de piadas e zoeiras para cima da Inter de Milão, porque esse mesmo time foi massacrado pelo Paris Saint-Germain, que por sua vez tomou a aula do Botafogo. Então a gente tem um ciclo completo. A gente sabe que o atual campeão da Libertadores pode bater o atual campeão da Europa e que o anterior campeão da Libertadores pode bater o vice-campeão europeu. Gente, é histórico o que o Fluminense fez agora à tarde. De novo, eu não sei quando que eu vou publicar esse vídeo. Não sei quando esse conteúdo vai ao ar, mas é histórico. Eu tinha que fazer esse registro, porque a gente sabe muito bem como que foi sofrida a vida do Fluminense nos últimos, sei lá, 30 anos. A gente se lembra dos rebaixamentos. A gente se lembra que esse Fluminense, para muita gente, está devendo uma Série B. A gente se lembra disso. E, sinceramente, isso importa agora? Isso realmente importa? O débito da Série B importa neste momento? Sinceramente, eu acho que não. Acho que a gente tem que olhar para o resultado e dizer não só sobre o resultado, mas o que ele significa para o futebol brasileiro, o que ele significa para o Fluminense, o que ele significa para nós, na nossa percepção, não só da diferença que existe, diferença financeira, diferença técnica, diferença de preparação que existe entre o futebol europeu e o futebol brasileiro, mas também como que esse resultado pode mudar essa nossa percepção. A gente começar a entender de uma vez por todas que nós podemos sim jogar de igual para igual com as principais potências do futebol europeu, que, como existe o tal do eurocentrismo para acabar com tudo, também é considerado o principal centro do futebol mundial e a principal concentração de talentos do futebol, que é o continente europeu. A gente pode passar a entender melhor como que esse esporte funciona na prática, não no conceito teórico. Eu sempre vou me lembrar do Mbappé falando aquela bobagem de que o futebol sul-americano ele não era competitivo em relação ao europeu porque o dinheiro não estava rolando, porque a gente não tinha os melhores jogadores. E aí esse mesmo Mbappé com a França perde a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo para a Argentina em 2022. Tá acontecendo mais ou menos a mesma coisa nessa Copa do Mundo. Tudo bem, o Flamengo fracassou em relação ao Bayern de Munique, mas era uma montanha muito mais alta da que o Flamengo tinha que escalar. Particularmente, eu acho o Bayern bem melhor do que a Inter de Milão. Eu ainda entendo que a Inter de Milão chegou na final da UEFA Champions League esse ano por uma série de sequências e acontecimentos que não necessariamente condizem com uma realidade prática e técnica. Na minha modesta opinião, quem tinha que ter disputado a final da Champions League com o Paris Saint-Germain era o Barcelona e não a Inter de Milão. Mas aconteceu da forma como todos nós sabemos que aconteceu, e esse foi o adversário do PSG e agora foi o adversário do Fluminense. Com um jogo inteligente, um jogo corajoso, com uma entrega dos jogadores de forma impecável. Cara, esse time do Fluminense vai entrar para a história não só por causa do resultado, mas pela entrega, pela dedicação, pela obstinação, pela resiliência, por tudo aquilo que um grande time de futebol deve ter. E olha só como são as coisas, né? Renato Gaúcho agora vai para os braços do povo. Conheço algumas pessoas aqui em Florianópolis que odeiam o Renato Gaúcho e devem estar detestando esse resultado. Eu confesso que a minha questão com o Renato Gaúcho não é pessoal. Eu gosto do profissional e deixo de fora o lado pessoal. Mas como falar mal de um treinador que trouxe para um time de futebol uma característica que precisa ter, que é essa força de vontade, essa
capacidade de acreditar, porque às vezes acreditar em algo não é simplesmente a sua vontade, mas sim a capacidade de acreditar em algo. E no caso do Renato Gaúcho, a capacidade de convencer a outras pessoas de que vale a pena acreditar. Isso é algo fundamental no esporte, isso é algo fundamental no futebol, que de todos os esportes é considerado o mais cruel, o mais injusto, o mais imprevisível, porque nem sempre o melhor vai vencer, nem sempre o favorito vence. E vamos reconhecer, torcedores do Fluminense, o favorito hoje era a Inter de Milão. Se bem que, sendo bem sincero, essa Inter de Milão, sendo bem sincera, não é tudo isso, não. Não é tudo isso, não era para ser tudo isso, como de fato não foi. O Fluminense merecidamente está nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Copa do Mundo de Clubes que, de novo, eu já disse isso em outras oportunidades. Os europeus não davam muita bola, mas olha só que coisa, na hora do vamos ver, tá todo mundo correndo, tá todo mundo dando sangue, tá todo mundo tentando não passar vergonha em relação aos sul-americanos. E de 4 equipes sul-americanas, ou melhor, das 6 equipes sul-americanas no torneio, as 4 eram brasileiras, as 4 passaram e 2 delas estão nas quartas de final, o que diz muita coisa. Brincando, brincando, o Brasil foi o país que mais classificou equipes para as oitavas de final dessa Copa do Mundo que está acontecendo nos Estados Unidos. Palmeiras tem o seu próprio desafio, ou melhor, como os próprios torcedores palmeirenses estão falando, o seu desafio, que é enfrentar o Chelsea e assim ter a sua revanche em relação à sua disputa de torneio intercontinental. E o Fluminense muito provavelmente deve pegar o Manchester City. Eu estou gravando esse vídeo antes do jogo acontecer. Será que teremos a maior zebra da história da Copa do Mundo de Clubes, ou até dos torneios intercontinentais, se somar tudo? A gente vai ter a maior surpresa da história com o Al Rain superando o Manchester City? Acho muito difícil. Aqui deve dar a lógica, deve dar o time de Manchester, porque a diferença técnica era muito grande. No caso de Fluminense e Inter, a bola mostrou, o tempo mostrou que essa diferença não era tão grande assim e que o Fluminense realmente fez o jogo perfeito. Tem muita gente criticando a forma como o Botafogo entrou em campo contra o Palmeiras. Eu particularmente não concordo muito com isso, mas pelo visto os torcedores do Botafogo têm razão, porque o treinador do Fluminense foi mandado embora justamente por causa desse desempenho. Mas fica a lição para o torcedor do Botafogo, para o time do Botafogo, de como se disputa uma oitavas de final de Copa do Mundo de Clubes. O que o Fluminense fez foi o jogo perfeito, é a retratação de um jogo impecável. Se você pesquisar no Google ou até mesmo no chat GPT da vida, você vai encontrar o tape de Inter de Milão 0, Flamengo 2, quando a busca for jogo de futebol perfeito. Parabéns para o Fluminense, parabéns para o torcedor do Fluminense, comemore essa vitória, porque é uma das mais importantes vitórias desse clube. Um clube com uma história riquíssima, um clube com um passado não muito distante, um tanto quanto complicado, com segunda divisão, mas se recuperou, conseguiu voltar à elite do futebol brasileiro, se tornou campeão da América e agora dá aula ao mundo, deu uma aula de resiliência e força de vontade contra a Inter de Milão, que mesmo eu dizendo que é um time meio meia boca, mas é uma potência do esporte, é uma das grandes equipes do futebol europeu e independente do resultado de hoje, isso não vai mudar. Mais uma vez, este humilde servo diz parabéns ao Fluminense, porque, olha, nota, sei lá, 17, porque passou de 10 de longe esse jogo que o Fluminense fez.